Mês passado, junho, de 24, eu fiz aniversário. E eu não sei se acontece com vocês. Bom, eu já fiz tantos aniversários que eu já nem lembro mais direito. Mas eu não sei se acontece com vocês, mas comigo, todo ano, perto de eu fazer aniversário, principalmente naquelas 2 últimas semanas, eu me recolho. Eu preciso fazer uma reflexão sobre como está caminhando a minha vida, meus relacionamentos, meu trabalho. E tanto que, se vocês que são frequentadores habituais da capela, no dia do meu aniversário eu estava aqui tocando, mas não estava pregando, porque aquela foi uma semana intensa para mim, de muita reflexão. Não que eu não faça isso em outros períodos do ano, mas principalmente quando eu vou fazer aniversário, eu fecho as portas para fazer uma reforma interior, ver se eu estou sendo sábio nas minhas escolhas, ver onde eu estou sendo tolo nas minhas escolhas, e aproveita aquela oportunidade para recomeçar. E esse é o assunto dessa minissérie que nós começamos semana passada, porque eu acho que todos nós, e aí como eu já disse que eu costumo fazer isso, eu acredito que cada um de vocês também, em alguns momentos da vida, deveriam fazer essa reflexão, dar essa parada, e como a gente fez um paralelo na semana passada com as empresas, é mais ou menos assim mesmo, você fechar as portas, colocar uma faixa lá em reformas e olhar para o espelho, olhar para dentro de si mesmo. Obviamente sempre com a direção de Deus, mas se autoanalisar e ver onde que você está sendo tolo, por que exatamente você está na situação que você está, nos seus relacionamentos, nas suas finanças, nas suas amizades, no seu casamento, porque eu disse semana passada e vou reafirmar agora, que são os caminhos que nós escolhemos e não as nossas intenções, que nos levam até o nosso destino. Então não adianta você desejar, ter a intenção de ser um bom marido, de ser um bom filho, de ser um bom empregado, patrão, servo de Deus. Não adianta você viver carregado de intenções, se na hora de você fazer as suas escolhas, na hora de você conversar com a sua esposa, na hora de você se relacionar com as pessoas, se relacionar no seu trabalho, você tomar caminhos que te levem para outro lado, e não aquilo que você gostaria que tivesse acontecendo. Então não basta você ter intenções, são as escolhas que a gente faz que nos trouxeram até aqui e que nos levam ao nosso destino. Isso não tem como, isso sempre acontece com cada um de nós. Bom, aí eu usei na semana passada um versículo que na verdade é um provérbio escrito por Salomão há 3.000 anos, onde ele diz simplesmente o seguinte, que o sábio é aquele que pressente, aquele que prevê, aquele que acha o perigo, vê o perigo, percebe o perigo e faz alguma coisa, ele busca refúgio, ele toma uma atitude. Ele vê que as coisas estão meio estranhas ou esquisitas, ou ele está muito agitado diante de uma decisão. O sábio é aquele que pressente o perigo, percebe o perigo e busca refúgio. Ele toma uma atitude. O tolo é aquele que, diante de qualquer situação, ele vai caminhando. Ele não vê, não sente o perigo, não se preocupa com isso, não para pensar, não reflete e vai caminhando sem perceber e acaba colhendo as consequências daqueles caminhos que ele escolheu. Então esse versículo, ele fala muito comigo nesses momentos que eu paro para olhar para dentro de mim. Porque eu quero ver aonde que eu estou sendo sábio, para continuar a ser sábio, e onde que eu estou sendo tolo. Quais são as áreas onde eu estou cheio de intenções, mas não estou conseguindo realizar o que eu deveria estar realizando. E aí, eu dei um exemplo aqui para vocês de um quebra-cabeças, que o tolo é aquele que, como se ele pegasse um quebra-cabeça, jogasse para cima e torcesse para que as peças caíssem conectadas no chão. E isso nunca vai acontecer, porque as coisas são conectadas. O que você faz hoje influencia o que você vai viver amanhã e o seu futuro.
Os caminhos que você escolhe hoje vão te levar ao seu destino. Então, as coisas estão conectadas, né? E aí eu disse que se você for fazer essa reforma interior, e por falar em reforma, não vejo a hora da gente fazer a reforma lá embaixo, porque é gostoso ficar ouvindo as crianças, né? Às vezes. Voltando ao assunto, é que às vezes eu estava muito alto. Para você fazer reforma dentro de você, você precisa, em primeiro lugar, tomar uma atitude. Não adianta você só ter as intenções, você precisa tomar uma atitude. Então, a primeira coisa, para você reformar de dentro para fora, você precisa tomar uma atitude. A segunda coisa é saber, já de antemão, que você vai ter que fazer alguns sacrifícios. Nenhuma mudança é a preço de banana. Toda mudança que você vai fazer na sua vida, ela custa alguma coisa. Seja em qual área for, a mudança custa alguma coisa. Você vai precisar sacrificar algumas coisas. Talvez você vai precisar parar de andar com algumas pessoas, parar de frequentar certos sites na internet, desligar o celular mais cedo, sair das redes sociais. Falei tudo isso na semana passada. Mas alguma coisa vai te custar. Você vai ter que fazer um sacrifício. E alguns desses sacrifícios que você vai fazer, talvez te causem constrangimento. Se prepare para isso. Toda mudança, em algum aspecto, ela vai te trazer um constrangimento. Aqueles amigos que você saiu do grupo vão reclamar com você. Como assim? Ô louco. Como assim saiu do grupo? Como assim não vai mais com a gente naquele lugar? Como assim não vai mais experimentar isso ou aquilo, ou beber desse tanto, daquele? Isso pode te causar um constrangimento, mas, o que eu disse semana passada, é que o resultado disso é um alívio que talvez você nunca tenha experimentado antes. O resultado disso é a possibilidade de um realinhamento na sua vida, que vai te trazer benefícios que talvez você não esteja vivendo eles hoje. Um realinhamento na sua vida que pode te trazer uma paz, uma tranquilidade que você talvez não esteja experimentando hoje. Então, nós terminamos semana passada dizendo que é muito importante essa reforma que a gente faz, essa leitura que a gente faz de nós mesmos. Mas que o próximo passo seria, daqui, reformei, limpei a casa, pintei as paredes de novo, agora eu vou recomeçar sob nova direção. E a gente deu oportunidade para algumas pessoas aqui que talvez nunca tenham dado esse passo de falar, olha, Deus, eu quero que o Senhor dirija a minha vida. Nós demos a oportunidade na semana passada e algumas pessoas oraram pela primeira vez, Deus, eu quero que o Senhor dirija a minha vida. Outras reconheceram que alguns aspectos da vida delas precisavam de um realinhamento, precisavam da direção de Deus, oraram sobre isso também. Então hoje, a minha missão é muito difícil, mas eu vou tentar, o melhor que eu conseguir, explicar para vocês como é você viver sob a direção de Deus, a direção do Espírito Santo na sua vida. Eu digo que é difícil porque nós temos uma plateia bem variada. Tem gente que está na igreja desde criancinha, como a gente ouviu no testemunho, e tem gente que está começando a frequentar a igreja. Então, para algumas pessoas, esse assunto pode parecer complicado. Algumas pessoas, quando você começa a falar de Espírito Santo, esse testemunho de hoje veio bem a calhar. Algumas pessoas têm na memória uma coisa sobrenatural, gritaria, acha que coisas que você já viu na internet, gente, às vezes num ambiente que é uma igreja, mas dançando aleatoriamente, fazendo umas loucuras, gritando, se jogando no chão, caindo. Então, para algumas pessoas, isso assusta quando você fala do Espírito Santo. E é por causa disso que eu vou tomar todos os cuidados que eu puder, mas da melhor forma possível eu quero explicar, porque no fim das contas, minha esperança é que vocês todos concordem comigo até o final, é uma coisa muito simples. Como tudo que Jesus fez, tudo que Jesus apresentou para nós, é simples, é útil e funciona nas nossas vidas. Bom, a primeira coisa então que eu quero dizer para vocês é assim, algumas correntes teológicas tratam esse assunto do Espírito Santo de uma forma que mais elegante que eu posso dizer é assim, é uma forma interessante, mas não é bíblica.
Algumas correntes teológicas tratam a questão do Espírito Santo como algo a mais, um upgrade na sua salvação. Você foi salvo por Jesus Cristo, você recebeu Jesus Cristo, mas não é suficiente, você ainda precisa de uma segunda oportunidade, que é o batismo do Espírito Santo. Aí sim você se torna uma pessoa que vive sob a direção do Espírito Santo. É uma corrente teológica forte, essa muitas igrejas adotam, só que isso, infelizmente, não é bíblico. Tem tanta coisa que você já ouviu, que às vezes até é interessante, é bonito, mas não é bíblico. E se não é bíblico, a gente não faz. Você já deve ter escutado de outras religiões também, por exemplo, que Maria subiu aos céus igual Jesus. Isso virou um dogma. Isso é bonito. Nossa, se fosse assim seria muito bonito, só não está na Bíblia. Isso foi escrito e decidido mais de 200 anos após o último livro da Bíblia ser escrito. Então isso não é bíblico. Então, vamos voltar ao nosso assunto aqui. Quando se trata do Espírito Santo, a Bíblia nos mostra claramente, eu teria diversas passagens para compartilhar com vocês, mostra-nos claramente que ao receber a salvação, quando você confessa Jesus como Senhor, como Salvador e Senhor da sua vida, na mesma hora você recebe o Espírito Santo. Quer dizer, uma fagulhazinha de Deus passa a viver dentro de você. Vocês se lembram do momento de ceia, quando Jesus compartilhou o pão? Ele falou, olha, esse é o meu corpo, entregue por vós. Quer dizer, a partir de agora, daqui a pouco eu vou partir, mas eu vou viver em cada um de vocês. Um pedacinho de mim em cada um de vocês. Claro que para aquele que não crê, fica mais complicado explicar ainda, porque é uma coisa subjetiva. Estou falando de coisas espirituais. Mas tampouco eu conseguiria explicar para você se o amor existe. Você fala, mas lógico que existe. Eu amo a minha mãe, eu amo a minha esposa, eu amo minha namorada, eu amo meu filho. Mas eu não conseguiria explicar para você o que acontece quando você sente amor. Então, da mesma forma, é muito difícil explicar fisicamente o que acontece. É impossível explicar, porque são questões espirituais. Mas Jesus compartilhou o seu corpo. Então, a partir dali, quando Jesus morreu, ressuscitou, Ele anunciou, vocês receberão, vocês não vão ficar sozinhos, vocês não estão desamparados, eu já mostrei compartilhando o pão com vocês. Quando eu for, eu enviarei o Consolador, que vai viver em vocês, é o Espírito Santo. Foi isso que Jesus falou. Então, eu poderia ler uma série de passagens, mas eu vou ler uma passagem só, que está lá em Efésios, capítulo 1, que encerra esse assunto, eu imagino, de forma definitiva. Se você tiver curiosidade, leia depois Atos 19, 1 Coríntios 12, mas eu vou ler uma passagem que está lá em Efésios, que diz o seguinte, eu vou ler 2 versículos. Deus nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Nele, Jesus Cristo, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, que é o Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Entenderam? Em Jesus, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, que é o Evangelho que salvou vocês e a todos nós, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. No momento que você creu, naquele exato momento, algo misterioso, inexplicável com palavras, mas Deus, de alguma forma, passou a viver dentro de você, poeticamente, você pode dizer dentro do seu coração, mas pode pensar talvez dentro da sua mente, ou influenciando a sua alma. A gente não consegue definir isso em palavras possíveis de compreensão, mas isso é o que acontece. O interessante, então, para nós hoje é saber como que isso se dá. O que isso, como que eu vivo com isso, como que eu recebo, como que eu sinto, como que eu posso ser dirigido por Deus, como que eu sinto, como que eu ouço a voz de Deus, como é que eu vou reagir
a alguma coisa? Como é que eu vou saber entre o branco e o preto, entre a direita e a esquerda? Como que eu sei como tomar as decisões na minha vida? Essa é a nossa grande questão, né? E se todos nós, em algum momento, chegamos à conclusão que o nosso jeito, o jeito que a gente vem levando a vida, não estava sendo satisfatório, não estava nos conduzindo para onde gostaríamos de estar caminhando, então, de alguma forma, nós precisamos viver sob uma nova direção, sob uma nova orientação das nossas vidas. Bom, falando um pouquinho mais do Espírito Santo, eu quero ler um trecho aqui, onde fala de como que são os dons do Espírito Santo. Tá, mas bem curto, eu escolhi uma linguagem, na linguagem de hoje, para ler, para você saber o que você pode desenvolver dentro de você. Mas olha que interessante, isso está lá em 1 Coríntios 12, que é assim, tudo que você faz, tudo que nós fazemos em relação ao que Jesus nos ensinou, nos leva a um crescimento. Quando a gente fala todo domingo aqui, que a missão dessa igreja é levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus Cristo, nós não estamos inventando nada. É exatamente assim que nós compreendemos. Jesus pegava as pessoas do jeito que elas estavam, o maior pecador de todos, ele falava assim, ó, vem aqui, siga-me, vem conviver comigo. Andando comigo, ouvindo, você vai sendo transformado. Então, tudo em relação ao que a gente aprende do Evangelho tem a ver com crescimento. Então, os próprios dons do Espírito podem ser desenvolvidos. Então, quais são esses dons? A gente, às vezes, também acha que tudo é muito sobrenatural. Olha que interessante. 1 Coríntios 12, falando sobre os dons espirituais, diz o seguinte, o Espírito se mostra em cada uma das pessoas com uma função importante. Qual é? Para o benefício de todos. Sabe por que isso é importante? Porque, às vezes, você vê por aí alguém que tem um dom se gabando desse dom. Não, porque quando eu oro, chove. Ou então eu enxergo o futuro, a pessoa, parece que o dom é para o seu próprio benefício. Não é nada disso. O Espírito se mostra a cada uma das pessoas para o benefício de todos, da comunidade, da igreja. Para uma pessoa, o Espírito dá o dom de falar com sabedoria. Uai, a gente não precisa aprender sobre as coisas de Deus? Então Deus dá o dom, e esse dom pode ser desenvolvido, e você falar com sabedoria. Ou então, para outro, o mesmo Espírito dá o dom de falar com profundo conhecimento. Quer dizer, uma pessoa preparada para dar o recado, isso é um dom que pode ser desenvolvido. A gente pode buscar esse dom. Sabedoria, conhecimento. Olha que interessante. O mesmo Espírito dá fé para uma outra pessoa. Quantos aqui já conheceram pessoas cuja fé parece muito maior do que a nossa? Você fala assim, poxa, eu queria ter a fé dessa pessoa. Porque, nossa, está tudo desmoronando e a pessoa está ali firme, confiante, e depois Deus dá o livramento. Puxa, eu queria ter a fé dessa pessoa. Olha só, a fé é um dom. A fé é um dom que pode ser desenvolvido. Olha que interessante. E o poder de curar para outras pessoas. Tem pessoas que buscam esse dom. E tem pessoas que se compadecem. E pessoas que amam servir aos necessitados, aos doentes, aos feridos. Esses que buscam, que amam o serviço, Deus pode dar, e dá muitas vezes, o dom da pessoa orar e uma pessoa ser curada. Eu já recebi oração e fui curado. Talvez muitos de vocês, se eu perguntasse, também já oraram ou receberam uma oração e foram curados. Glória a Deus por isso. O Espírito dá para uma pessoa o dom de fazer milagres, orar sobre outras coisas. Para outra, o dom de profetizar. Pessoas que têm o dom de prever as coisas que podem acontecer, às vezes através de sonhos, às vezes até através de ouvir uma voz interior. Maravilha! Para outra, o dom de distinguir entre bons e maus espíritos, o dom de discernimento, né? Tem gente que tem essa sensibilidade espiritual para falar assim, olha, aquilo ali é do mal. Tem gente que parece que está escrito, assim, parece que a pessoa está vendo, assim, fala, não,
É todo bonitinho, todo arrumadinho, tudo aquilo, só que isso não é de Deus, não. Tem gente que tem esse dom, glória a Deus por esse dom também. Para uma pessoa, o dom de falar em várias línguas, e para outra, o dom de interpretar essas línguas. Esse é um dom curioso, que também gera muita confusão na igreja, muita confusão. Algumas pessoas interpretam o dia lá do Pentecostes, que o pessoal recebeu o Espírito Santo pela primeira vez, né? Foi quando Jesus partiu e mandou. Algumas pessoas pensam que ali se falava línguas estranhas, língua dos anjos, quando a Bíblia diz que não, que eles falavam ou na língua deles, ou em outras línguas, em diferentes línguas, porque todo mundo compreendia. Tinha persa, tinha gente do Egito, tinha gente do mundo inteiro, como se fosse hoje, tinha americano, francês, espanhol, e todo mundo compreendia a mensagem daqueles discípulos, gente simples, pescadores, que nunca estudaram línguas. De alguma forma, eles falavam e as pessoas entendiam. Então, nesse caso específico, não se está falando de linguagem dos anjos, está se falando de línguas que possam ser compreendidas, de variação de línguas. É muito curioso isso. Existe, sim, o orar em línguas com a linguagem dos anjos, mas isso é uma coisa bastante complexa que o apóstolo Paulo aconselha que seja feito, quando a pessoa tem esse dom, em casa. Em casa, porque ela só edifica a você mesmo. Então, quando você se derramar diante de Deus, se você tiver esse dom de falar com a língua dos anjos, exerça esse dom, porque ele vai edificar você mesmo. O apóstolo Paulo fala isso claramente. Se você tiver alguma dúvida, 1 Coríntios 14, está lá a instrução para vocês também. Bom, de qualquer forma, mas é o mesmo e único Espírito que faz tudo isso, e ele distribui a cada pessoa individualmente da maneira que deseja, visando o bem comum. Esse é um ponto muito importante, muito importante. O Espírito faz isso visando o bem da comunidade. Bom, vamos voltar para a nossa questão básica e importante. Como viver sob a direção do Espírito Santo? Como viver sob nova direção? Como ter Deus governando a nossa vida ao invés de nós mesmos? Essa é a grande pergunta. Bom, na medida que você se aproxima de Jesus Cristo, na medida que você se aproxima de Deus, na medida que você busca, ora, lê a palavra, na medida que você ouve a mensagem e coloca em prática, na medida que você se aproxima de Deus ou de Jesus Cristo, você vai ter seguramente mais sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Já já nós vamos falando as formas como Deus nos fala, mas isso é uma coisa muito importante, que quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você se aproxima, quanto mais você pratica o Evangelho e não só conhece na teoria, quanto mais você faz isso, mais sensibilidade você vai ter à voz de Deus, mais sensibilidade você vai ter. E aí, a coisa mais importante que eu e você precisamos fazer é aprender a fazer uma oração. Nós precisamos aprender verdadeiramente a fazer uma oração que Jesus ensinou e pediu que fizéssemos. E não uma vã repetição das mesmas palavras, mas o significado dessa oração. E talvez a maioria de vocês se lembre. Jesus falou assim, olha, quando vocês forem orar, entrem no seu quarto, fechem a porta e falem com o seu Pai Celestial. E digam assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pai, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Essa é a oração que a gente precisa aprender a fazer. E tudo o que ela significa. Vamos falar junto, só esse trechinho da oração? Dá para pôr ali, por favor? Vamos só ler esse trechinho. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. De novo, está fraco ainda. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade.
A última vez, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Nós precisamos aprender a fazer essa oração de todo o coração. O que significa isso? Se você quer uma vida dirigida por Deus, você tem que abrir mão do seu reino. Porque o que te trouxe a situação que você não queria estar até hoje, o que te trouxe até aqui, e se você estiver descontente com o que você vê em você mesmo, foi porque você perseguiu o seu reino. Tudo era sobre você. É como você ia se sentir, como você ia se vestir, como você ia usufruir, que vantagem você ia ter nisso. Tudo é sobre você, tudo é sobre nós. Por muito tempo nas nossas vidas a gente age assim. É o nosso reino que importa. Então eu vou na igreja porque eu preciso bater cartão, preciso dar um joinha para o pastor, e já cumpri minha obrigação, agora, porque tudo sou eu. Eu cumpri minha obrigação, já fiz o que eu tinha que fazer, pronto, agora eu posso levar minha semana com a consciência tranquila, porque eu estou vivendo o meu reino. Quando você faz essa oração, Deus, Pai, venha o teu reino, significa que você quer que o reino de Deus seja o seu reino. Você quer viver o reino de Deus. E quando você faz essa oração, seja feita a tua vontade, aí a coisa fica séria. Porque aí não é mais a sua vontade pessoal que tem peso. Deus, honestamente, seja feita a tua vontade. Então, tem a direita e tem a esquerda. Eu estou com vontade de ir para a direita, mas tudo está apontando que a tua vontade é para a esquerda, então eu vou para a esquerda. E é aí que a coisa pega. Essa que é a parte difícil. Porque a nossa tendência é viver para o nosso próprio reino. A nossa tendência é querer a nossa vontade acima de qualquer outra vontade. Então, se der para encaixar a vontade de Deus na minha vontade, é isso que eu quero. Puxa vida, olha, agora bateu. Agora ornou. Agora deu certinho, encaixou. Porque eu queria isso e Deus quer também. Então, tranquilo. Mas quando a vontade de Deus está te chamando para esse lado, e a tua vontade está te chamando para o lado direito, o oposto, nessa hora você tem que tomar uma decisão. A quem você vai seguir? Então, se você quer viver sobre nova direção, se você quer entregar o controle da sua vida, o volante da sua vida, nas mãos do Espírito Santo de Deus, você precisa aprender a fazer essa oração de todo o coração. Deus, não era nada disso que eu queria, mas se é isso que o Senhor está me pedindo, é isso que eu vou fazer, porque eu quero o teu reino. Eu quero a tua vontade, e não mais o meu reino e a minha vontade. Então esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. A Bíblia nos apresenta diferentes formas de como Deus fala conosco. Mas se você passar por esse primeiro passo com sinceridade, Deus vai falar com você. E você também não precisa ficar com medo disso. Porque nós vamos ver a seguir, mas hoje em dia Deus não fala tanto com a voz audível. Ele já usou isso em alguns momentos, mas você não precisa ter medo disso, porque muita gente tem pavor disso. Sabe, você que é cristão há muito tempo, você nem sabe do que eu estou falando. Mas eu que converso com pessoas toda semana, das mais diferentes, tem gente que tem medo. Tem medo. Não, e, nossa, se Deus falar... Nossa, e se Deus começar a olhar para minhas coisas, para a minha vida? Tem gente que tem pavor disso. Acha que vai ser aquela coisa mística e complicadésima. Tem muita gente que pensa assim. E eu quero só compartilhar uma história bíblica, que está lá em 1 Reis, capítulo 19, que tinha um profeta chamado Elias, que era um homem de Deus. Um homem que agradava o coração de Deus, Deus se agradava dele, era amigo de Deus, e Deus falava com Elias. E aí Elias, alguns de vocês sabem a história, Elias
esteve diante de um rei, do rei Acabe, e 400 profetas inimigos, e aí ele teve um dia muito estressante, que era ele contra toda aquela multidão, e ele orou, e Deus atendeu a oração dele, e foi uma glória, assim. E aí, só que isso desgastou demais o psicológico do Elias, ele ficou mal, ele saiu dali, ele sumiu, se enfurnou numa caverna, e queria morrer ali dentro. Se sentiu abandonado, sozinho, fraco, com medo, sabe, não fazia sentido, mas quem tem ou teve depressão faz sentido? Não faz o menor sentido. Elias estava lá enfurnado, literalmente, dentro de uma caverna, como a gente usa figurativamente para falar, às vezes, de depressão, né? Ele estava literalmente lá no fundo da caverna, sozinho, pedindo a morte. E aí, Deus sempre se compadece de nós, Deus se compadeceu de Elias e falou: Elias, eu vou usar uma redundância aqui, sai para fora, sai da caverna, porque eu quero falar com você. Vem para fora, sai desse lugar onde você está, desse escuro, sai daí, eu quero conversar com você. Vem para cá, vem para fora. E Elias saiu amedrontado. E aí, quando Elias chegou do lado de fora da caverna, começaram uns ventos, mas assim, uma tempestade, talvez um ciclone, porque a Bíblia diz que algumas pedras se esmigalharam. E aí Elias, talvez, tá? Isso aqui é suposição minha, talvez Elias tenha pensado: puxa, é Deus chegando para falar comigo. Mas aí o vento passou e Elias falou: não era Deus ainda, Deus não estava no vento. Aí em seguida um terremoto, começou a abrir fendas para tudo que é lado, chacoalhar as coisas, aí Elias deve ter pensado: agora é Deus, né? Terremoto, típico, né? Deus dando os passos, deve estar quebrando tudo. E achou que era Deus, mas aí o terremoto parou e não era Deus. E aí começou um incêndio, talvez o terremoto tenha aberto crateras e, sei lá, e lava, não sei, alguma coisa, começou a pegar fogo em tudo. E Elias talvez deve ter pensado: agora é Deus. E não era. O incêndio passou, cessou, o fogo cessou, e não era Deus. E aí, no silêncio, uma leve brisa tocou o rosto de Elias. Leve brisa. E aí era Deus murmurando, uma voz baixinha falando com Elias, e Deus olha para Elias e fala assim: filho amado, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí nessa caverna, cara? Por que você está com medo? Nada mudou entre nós, nada mudou, está tudo certo. Por que você está aí? Cara, você é meu filho amado, meu ungido, não mudou nada. Sabe o que eu quero que você faça? Sai daí, cara, viaja pelo deserto de Damasco e vai lá ungir o novo rei da Síria. É assim que eu te vejo, cara, é assim que eu te vejo. Você é o meu escolhido, nada mudou. Sai desse buraco e vai fazer o que eu te chamei para fazer. Você é o meu escolhido, meu amado. Então, muitas vezes, a voz de Deus vai ser uma brisa, um sussurro, sutileza. E vai ser aí que Deus vai te apontar o caminho, vai nos apontar o caminho. Então, a Bíblia cita algumas maneiras como Deus fala conosco. Uma delas, tem as passagens para quem quiser depois averiguar, são os sonhos e as visões. Eu não sei se alguém aqui, mas eu tenho certeza que alguns aqui poderiam compartilhar alguns momentos onde Deus mostrou alguma coisa para você através de um sonho, ou uma coisa que você... Comigo acontece muito de acordar de madrugada. Essa manhã eu acordei às 4, porque meu filho fez uma cirurgia, ele precisava ir no banheiro, e
E normalmente quando eu acordo assim, eu perco sono, aí eu fui orar e estava orando por vocês e por essa mensagem, e eu senti uma direção de algumas coisas que eu precisava falar. Não apareceu uma tela na minha frente, nem nada, mas eu senti uma direção de algumas coisas que eu precisava falar. Eu já tinha a mensagem quase fechada, faltava algumas coisas, e eu senti que isso aconteceu. Outros momentos, eu já tive sonhos, como alguns de vocês talvez tenham tido. Eu sonhei um dia, quando a minha mãe ainda era viva, que ela estava caindo num abismo, num buraco, eu tentava segurar a mão dela, e minha mãe não estava doente, não tinha nada, mas era um sábado para um domingo, eu sonhei isso, e eu segurando, minha mãe segurando, e aí acordei assustado, orei, daí naquele domingo a gente foi almoçar junto, eu fiquei abraçando minha mãe o tempo inteiro, e naquele dia ela foi para o hospital, com um problema cardíaco que a gente não sabia que ela tinha, e teve que fazer cateterismo e tudo, e a gente ficou apavorado. Quer dizer, de alguma forma, Deus me deu um lampejo de que isso poderia acontecer, e eu não sou nada especial por causa disso. O Espírito Santo vive em cada um de vocês, da mesma forma, é o mesmo Espírito, eu não tenho nada de especial nisso que aconteceu comigo, porque eu tenho certeza que coisas maiores devem ter acontecido com alguns de vocês. Mas Deus usa, em determinadas situações, sonhos e visões para falar com a gente. Deus usa uma voz interior ou uma clara impressão do que você devia fazer. Lembrando que você está buscando a vontade de Deus e não a sua. Mas muitas vezes, Deus fala com a gente com uma sensação de qual caminho a adotar. Tem uma passagem lá que o apóstolo Paulo escreveu em Colossenses, que diz assim, que a paz de Cristo seja o juiz. Então assim, na minha vida, e na vida de muitas pessoas que eu conheço, a paz é um árbitro, um juiz, para me apontar direita ou esquerda. Quando eu percebo que eu estou diante de uma situação direita e esquerda, e a direita está me deixando muito agitado, e geralmente é uma coisa boa, né? Uma oportunidade que você não pode perder, mas você tem que fechar hoje, porque se deixar para amanhã não vai dar certo, você tem que ver, é uma oportunidade, você pode ganhar uma viagem para não sei aonde, só que, sabe, dá uma agitação interior. Não, espera aí. Então o que eu já aprendi? Tudo que é para hoje, a minha resposta de antemão é não. Ponto. Não tomo nenhuma decisão precipitada. É para hoje a decisão? Então a resposta já está dada. Não. Se eu puder pensar e se eu sentir paz, eu vou por esse caminho. Mas se eu tiver que decidir na agitação, a resposta já está decidida, eu não preciso pensar. É não. Então, isso pode funcionar para vocês, meus irmãos. Eu estou falando com todo carinho. Essa paz dentro do coração diante de uma situação. Quando você vê que a coisa agita, e não quem faz, mas quem já fez coisa errada, sabe que diante de uma coisa errada, né? Pô, você vai falar você tem namorada, mas você vai falar com outra pessoa no WhatsApp, ou não sei o quê, ou vai se encontrar, dá uma tremedeirinha assim, né? Dá uma agitação, tudo. Você sente que está errado aquilo, principalmente se você tiver o Espírito Santo. Fica evidente que aquilo está errado. Cabe a você decidir qual reino que você vai buscar, se é o seu ou se é o reino de Deus. Então isso acontece muito, é uma ferramenta que vocês podem ter à disposição de vocês, é essa paz. Quando você sentir paz diante de uma decisão, e às vezes a paz é diante de uma decisão que vai te causar prejuízo, mas aí ela te dá paz. Eu não vou lucrar isso aqui nem nada, isso aqui eu vou ganhar menos, tudo, mas isso aqui me dá paz, é nesse caminho que eu vou. Percebe? Percebe? Vocês estão acordados ainda aqui? Obrigado. Outra forma que Deus usa para falar com a gente, e eu já falei um pouquinho agora há pouco, é de uma forma, com uma voz audível. Então, isso era mais comum no Velho Testamento, mas eu tento tirar coisas para mim no dia de hoje também. Às vezes, Deus usa a boca de pessoas para falar comigo. É uma voz audível, não é diretamente a voz, não é Deus falando comigo, né? Mas às vezes Deus usa a boca de outras pessoas para falar comigo, para me dar direção. Eu tenho pessoas
sábias na minha vida, que quando eu preciso de conselho eu peço, sabe? Então, às vezes, a voz de Deus vem através da boca de uma pessoa. E às vezes, eu contei há uns meses atrás aqui, um dia eu estava correndo e com um conflito interno muito grande, estava fazendo exercício mesmo, correndo ali perto da praça do aeroporto, e aí estava naquele conflito e a fé estava balançando, e um medo e tudo, aí eu passo por duas mulheres, a mulher olha para mim e fala assim: Jesus te ama. Eu falei: opa! Sabe, parece que te dá uma alinhada assim, ó. Não sei quem que é essa mulher, nunca vi na vida, nunca vi de novo, não sei se era um anjo, né? Sei lá o que era essa mulher, mas ela falou na hora certa que eu precisava de uma coisa para me acordar, assim, sabe, para me alinhar de novo. Então, eu creio que Deus fala às vezes com a gente, através da boca de outras pessoas, Ele usa para falar com a gente. E a outra forma das 4 mais usadas por Deus é através da sua palavra. Quando você busca, quando você lê a sua Bíblia, quando você se dedica a ler a palavra, ou a ouvir a palavra fala com a gente. Talvez essa seja a forma que mais pessoas aqui se identificariam. Que no momento de aflição, você estava lendo e buscando e tudo, e aí parece que você abriu num versículo que era tudo que você precisava ouvir. Alguém já teve essa experiência aqui? Eu já tive. Alguém mais já teve? Uma dúzia de pessoas, ou um pouco mais, umas 40 pessoas, já tiveram essa experiência. Às vezes Deus fala com a gente através da sua palavra. Às vezes não, Deus sempre fala conosco através da sua palavra. Não tem uma vez que eu não abro minha Bíblia para ler, que eu não sinto que, de alguma forma, Deus está falando comigo, Paulo. Mesmo que aquilo tenha sido escrito para outros povos, mas parece que aquilo está se revelando para mim naquele momento. Mas você só vai ouvir a voz de Deus, e ela só vai ser clara para você, de qualquer uma dessas 4 formas, ou ainda uma outra que Deus puder usar para falar com você, se você se colocar nessa posição de rendição. Deus, eu estou rendendo a direção da minha vida ao Senhor. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Se você sinceramente fizer essa oração, Deus vai falar com você, e o Espírito Santo vai se manifestar na sua vida, vai gerar coisas maravilhosas na sua vida. Eu sou uma pessoa que, muitos de vocês sabem, eu fui criado na igreja, vivi mais de 10 anos fora da igreja, depois Deus me buscou de novo, me judiou para eu poder voltar, porque senão eu não voltava, fiquei doente, depressão, etc. Já contei essa história para os mais antigos aqui, não vou me perder nos detalhes aqui, não, mas quando eu voltei, eu tive que tomar algumas decisões, eu tive que render algumas coisas que me eram muito preciosas, mas eu precisava dessa atitude de dizer para Deus: Deus, é o teu reino, é a tua vontade. E eu senti que Deus cobrou isso de mim. Então, algumas coisas que me eram muito preciosas, como a música, por exemplo. Eu sou músico até hoje, mas teve um momento que eu tive que orar e falar assim: Deus, eu entrego, se a sua direção for que eu nunca mais pegue um violão na mão para tocar, eu vou fazer. E a música era das coisas que eu mais amava, e amo até hoje. Mas eu fiz essa oração, e eu fui sincero. Falei: Deus, eu estou te entregando. Estou te entregando. Tem um estúdio lá, até hoje tem um estúdio, algumas guitarras que eu fui comprando no passar do tempo. Tem tudo lá arrumadinho. Mas se o Senhor falar, ó, a direção é outra, eu quero a tua vontade e não a minha. Pensa que foi fácil? Não foi. Não é fácil. Exige sacrifício. Exige constrangimento. Imagina, eu estava me imaginando, não tocando, não segurando mais um instrumento, se fosse essa a direção que Deus me daria. Quando eu fiz essa oração, eu não sabia o que ia acontecer. Mas eu fiz essa oração de todo o meu coração. Rendi isso e outras coisas que me eram muito preciosas, rendi a Deus. Falei: Deus, é a tua vontade que eu quero.
E Deus honrou. Sabe, no ano de 2003, a gente estava trabalhando com música, eu e a Kellen. Deus não tirou a música da gente, Ele nos abençoou, fizemos um CD em 2001. Essa minha oração foi por volta de 98, que eu fiz essa oração a Deus. Lá para 2001 a gente fez um CD. 2003, uma pessoa veio orar comigo. Na casa do seu pai, cara, do Rafa, na casa do seu pai. Uma pessoa veio orar comigo, e uma senhorinha de cabelo comprido, fiquei até com medo da mulher, assim, uma velhinha, cabelo branco, sabe? E pensa numa pessoa que tem um pé atrás, eu tenho 3, assim, né? Porque a gente ouve tanta coisa, né? Profestada, nossa, eu tenho 3 pés atrás. Mas eu fui lá, a convite do pai do Rafa, e essa mulher foi orar comigo, e com a Kelly. E aí, era 2003, janeiro de 2003, eu me lembro, porque ela perguntou se a gente queria gravar numa fitinha cassete, e o Rafa deve saber até de quem que eu estou falando, sabe? Deve ser. Aí, ela orou comigo, com a Kelly, e falou assim: olha, Deus está me falando para falar para você. Ela falava tudo errado, uma senhorinha muito simples. Deus está me mostrando para mim que vocês têm um ministério, e naquela época não tinha capela, nem imaginava capela. Ela falou assim: se vocês têm um ministério que não é só para o Brasil, é para fora, vocês vão influenciar pessoas em outros países. Portanto, ela não falou portanto, mas ela falou assim: então, ó, tira o passaporte, porque vocês vão viajar muito. Aí eu falei, eu olhei para a Kellen, né, acabou ali e tal. Eu falei: Kellen, eu senti uma coisa boa, mas não vou fazer o passaporte. Fazia 10 anos que eu não fazia uma viagem internacional. Em 93 eu tinha ido para Londres tocar, conheci a Europa lá e tal, mas de 93 a 2003, o máximo que eu fui foi no Paraguai, que não é internacional. E era 2003 e a mulher me fala para fazer o passaporte. Eu estava aqui em Londrina, me recuperando de uma depressão, começando a voltar, não fiz o passaporte. Fevereiro, um mês depois da oração da mulher, o Ronaldo Bezerra, amigo meu lá de São Paulo, cantor, eu produzi 4 CDs dele. Ronaldo me liga: cara, você tem passaporte? Eu falei: tenho passaporte, mas está vencido. Ele falou: então corre, que nós vamos fazer uma tour no Japão, 17 dias no Japão. Eu falei: como assim Japão? Nem imaginava, né, a possibilidade. Não, corre com o passaporte, que o visto japonês é complicado, e então é correria para você tirar o visto para a gente fazer essa viagem. Nossa, fui correndo, né, tirei um passaporte novo, consulado japonês. Enquanto eu estava tirando o visto japonês, o Ronaldo Bezerra: está pronto? Não, não está pronto. Então, você vai precisar do visto americano, porque de lá nós vamos para os Estados Unidos, ficar 15 dias tocando e dando workshop nos Estados Unidos. Topa? Falei: topo, mas não estava preparado para isso. E de lá para cá, meus irmãos, eu não quero contar a vantagem, mas de lá para cá, eu já fui 2 vezes para o México, já fui para Venezuela, Costa Rica, incontáveis vezes para os Estados Unidos, umas 15 vezes para os Estados Unidos, sempre para ministrar, tocar, participar de alguma coisa do reino de Deus. Aí você vai falar: Deus não fala com a gente? Eu não posso, diante das minhas observações, como Deus tem agido comigo. Deus fala, Deus usa a boca de outras pessoas, Deus toca o meu espírito, Deus usa a paz para me dar a direção. Então, da mesma forma, Ele pode fazer com cada um de vocês. Cada um de vocês. Eu não tenho nada de melhor do que qualquer um de vocês. Eu sou igual a vocês, sou tentado nas mesmas coisas que vocês, sou humano igual a vocês, não tenho nada de especial, meu sangue não é de outra cor, sou igualzinho a vocês, e todos nós somos iguais. A diferença é que a gente pode ter em relação a esse mundo maluco,
é que a gente tem uma fagulha de Deus vivendo dentro da gente. E essa fagulha pode dirigir, sim, as nossas vidas. Ela pode nos livrar das lutas, dos problemas, ela pode nos direcionar quando tudo parece desmoronar, quando as coisas estão caindo, quando a doença chega, você vai ter, sim, uma segurança, uma direção. Você não vai mais se sentir perdido no fundo de uma caverna. Em nome de Jesus. Minha oração por todos vocês é essa. E sabe o que é mais legal? Mais legal. Sabe o que significa você ter uma vida guiada pelo Espírito de Deus? Você sabe qual que é o reflexo disso na minha e na sua vida? Você pode pensar que são coisas complicadas. Será que eu vou ter que começar a falar coisas estranhas, viver no sobrenatural, pisar diferente, ter uma voz diferente? Nada disso. Você sabe o que o Espírito Santo gera em você? Amor. Amor. Uai, quem não precisa de amor? Alegria. São os frutos do Espírito Santo. Estão lá, Gálatas 5, 22 e 23. O Espírito Santo gera em nós paz. O Espírito Santo gera em nós paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Alguém aqui gostaria de ter esses frutos na sua própria vida? Eu sou o primeiro a levantar a mão. Alguém mais gostaria de ter? Tá, tem alguns que não gostariam, mas a maioria gostaria. Num mundo tão doido como nós estamos vivendo, algum de nós poderia dizer que não queria sentir paz no meio de uma tomada de decisão difícil? Algum de nós poderia dizer que não precisa de um pouco mais de paciência, de amabilidade, de generosidade, de gentileza, de educação? Algum de nós poderia dizer que não precisa de domínio próprio? Eu sou o primeiro da fila, eu preciso dominar meus impulsos. É isso que o Espírito Santo gera em nós, na medida que nós procuramos viver a vontade de Deus. Amém? Do fundo do coração, eu gostaria que todos pudessem fazer essa oração com toda sinceridade. Deus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, no céu, na minha casa, na minha igreja, no meu trabalho, no meu casamento, no meu relacionamento com meus filhos, a tua vontade, o teu reino. Amém? Vamos orar então nessa direção. Pai Celeste, santo é o teu nome, Deus. Estamos juntos aqui, como igreja, como corpo de Cristo, declarando com as nossas bocas: venha o teu reino sobre nós, Pai. Seja feita a tua vontade nas nossas vidas, Deus. Mas é no nosso dia a dia, Pai, na nossa segunda-feira, seja feita a tua vontade, Deus. Nas decisões que a gente vai tomar amanhã de manhã, amanhã à tarde, amanhã à noite, que a gente possa buscar a direção do Espírito Santo, buscar a tua vontade. Sendo essa, Senhor Deus, a melhor maneira de encontrarmos e colhermos os frutos do Espírito nas nossas vidas, Pai. Amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, coisas que todos nós precisamos, Deus. Então, quero orar por aqueles que estão, talvez, no fundo de uma caverna, com medo, assustados, precisando de uma direção. Sobre esses, Deus, estende a tua mão, Pai, estende a tua mão. Afasta toda a obra do mal, Senhor Deus, e revela, Senhor Deus, revela-te a eles, Pai. Mostra o teu amor, o teu espírito, Senhor Deus. Dê paz para que eles tomem as decisões que precisam tomar, Pai. Mesmo que elas envolvam sacrifícios, constrangimentos, mas que em nome de Jesus, todos aqui recebam o teu alívio, o alívio que vem dos céus, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.